E aí galera, beleza? Tudo bem? Olha só, eu costumo dizer muito para os nossos clientes, para as pessoas que treinam lá no Instituto, sobre tratar a causa e não o efeito. Eu vou explicar o que é isso para você. Imagina você com uma dor de barriga, dor no estômago. Você vai no médico, o médico vai te dar um omeprazol. Ele acaba tratando o quê? O efeito, a dor de estômago é um efeito, não é a causa. O que é a causa? A causa é a sua ansiedade, a sua depressão, a sua tristeza, o seu estresse do trabalho. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. A causa e não o efeito. Como tratar o ser humano como um todo. Você, ser humano, você pessoa, você faz parte de um universo inteiro, da Terra, de outras pessoas, de relacionamentos. Então, hoje o ser humano está com um problema muito grande. Ele está sendo tratado como um único ser e não é. O ser humano ele faz parte de um todo. Chama de uma visão holística, né? Holística sistêmica. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Sobre o ser humano, de uma visão mais ampla, principalmente de uma pegada espiritual, e você vai entender. Eu vou convidar uma pessoa, são 18 livros escritos, formado em teologia, mestre em liderança, foi pastor na igreja onde eu frequento. A minha esposa é apaixonada por esse cara como pessoa, ele já ajudou muito ela, ele ajuda muitas pessoas. Hoje ele é coach, hoje ele encontrou um propósito, uma missão de vida muito grande, e é um grande amigo. Eu gosto muito desse cara, que eu chamo ele de pastor. Hoje ele vai explicar essa situação, qual que é a relação dele pastor hoje ou não, que é o pastor Domício. Dá um alô pra galera aí, pastor. Olá, gente, tudo bem? Um prazer estar com vocês, que legal, obrigado, Éder, pelo convite. E vamos compartilhar, né, falar um pouquinho sobre a questão da espiritualidade, que as pessoas confundem muito, né, espiritualidade com divindade, com religiosidade, e no meio de todo esse processo, as pessoas acabam até negligenciando essa dimensão tão importante, que na verdade é a mais importante, né, que é a que nos chamou à existência, é a questão da espiritualidade. Legal, olha só, você vai falar, mas Éder, espiritualidade, saúde, emagrecimento, o que uma coisa tem a ver com outra? Tudo, tem tudo a ver. Se você não está conectado com o seu Deus, não estou falando de religião, católico, espírita, evangélico, eu estou falando de Deus, conexão com o ser maior. Você vai se sentir incomodado com alguma coisa que pode gerar uma dor. Existe uma relação dor-prazer no ser humano. Muitas vezes você está com dor, você busca prazer, 99% delas na porta da geladeira. Então, entender o conceito espiritualidade é muito importante. Então, eu quero fazer uma pergunta para o Domício. Eu sei que você tem estudado muito isso. Qual que é a importância hoje da atualidade? Nós estamos vivendo num século que tudo é muito rápido, a nova geração, essa geração Y, é tudo para hoje, tudo para agora. Qual que é a importância da espiritualidade para essas pessoas? É total, né, Éder? Porque a espiritualidade é a nossa base, né? Vamos aqui falar de uma linguagem de algo que as pessoas conhecem, né? Do computador. O computador, nós temos o conhecimento básico de duas coisas do computador. Uma é o hardware, né? Então vamos dizer aquele computador, o PC. O que é o PC? Ele é uma caixa com uma placa-mãe, um HD, um monte de coisa. Isso é o hardware. É aquilo que você toca, aquilo que você vê. Só que você toca naquilo ali, mas para funcionar o computador tem que ter o quê? Um sistema operacional. A partir daquele operacional é que você instala os software. Então não tem como você abrir um HD e falar assim, ó, eu vou apagar o Word, eu vou apagar o Excel. Não tem como, porque é a dimensão invisível. Só que tem uma coisa que é negligenciado pelas pessoas, que já vem instalado na placa-mãe. O nome daquilo é firmware, que é o que faz a placa-mãe funcionar antes de instalar o sistema operacional. Então você pega um HD, por exemplo, você instala qualquer sistema nele. O Windows, pode ser o iOS da Apple, pode ser o Linux, pode ser o que for. Mas para que o HD aceite aquilo, tem esse sistema dentro dele, que é um sistema invisível e desconhecido na maioria das pessoas, que é o firmware. É uma das razões pelas quais as grandes corporações dos Estados Unidos não compram sistemas de informática da China. Porque a China já produz, para facilitar a espionagem, um modelo de firmware que é vulnerável. Então o que acontece? Aí a gente vê as grandes empresas, a Oracle, várias outras empresas norte-americanas, que fornecem os sistemas para o FBI, para várias outras coisas. Por quê? Por causa do firmware. Então o que acontece? O hardware, o que é? É o nosso corpo. É aquilo que você cuida, aquilo que você manja muito bem, que você treina pessoas. Depois vem o quê? O software, que a maioria das pessoas entendem, que são as emoções. Eu estou assim, eu estou assado, tal, que é conectado. Não tem como você ter um software rodando sem o hardware. Não tem como você ter uma alma se não tiver o corpo. Só que, na verdade, o que está na base de tudo isso
e faz isso funcional, que dá vida para tudo isso, é o firmware, que é o nosso espírito, que é a dimensão divina que está dentro de nós e que nós negligenciamos o tempo todo. Então, às vezes, o cara vai apagar um monte de arquivo, ele acaba sem querer apagando um DLL, né, aquele que tem a extensão DLL, que ajuda o funcionamento tanto do hardware como do software, que é o que, gente? O firmware. Então, a vida espiritual é isso aí, é você nutrir o que faz todas as outras partes girando. Quem negligencia a vida espiritual vai ter momentos de prazer, vai viver momentos em que ele vai se identificar com saúde, mas ele vai estar desconectado da sua própria existência, da sua consciência. É isso que causa a negligência na espiritualidade. Podemos dizer então que doenças são causadas por isso? Com certeza, porque a origem de muitas doenças nada mais é do que uma desconexão à tua natureza, a compreensão daquilo que você é. Então as pessoas que negligenciam a espiritualidade, que até o cara que se diz ateu, na verdade ele está rejeitando um conjunto de regras que as pessoas estabeleceram como Deus. Mas a maioria dos ateus, até os cientistas, eles sabem que há uma força que move. Eles dão o nome que eles quiserem para isso, mas que eles sabem que é uma força de algo que nós não sabemos de onde vem, para onde vai, que move tudo isso. Eles sabem que não são os próprios planetas que se auto-equilibram e fazem toda a gestão disso. Eles sabem que existe uma mente superior. Então, independente do nome que você dá, você tem que compreender, porque isso é a origem de muitas enfermidades. Exatamente isso. Hoje, se você se aprofundar, física quântica, a teoria dos campos energéticos de Albert Einstein, você vai pegar a teoria da relatividade. A ciência, ela chegou num ponto de provar a existência de Deus. Simplesmente muda o nome. Sim. Criador do universo, espírito de luz, Deus, o Supremo, Criador, a lei da atração. É verdade. Hoje, se você começar a estudar, o pastor ele escreveu 18 livros. Então é uma pessoa abençoada. Então ali isso mostra, Heitor, os livros, isso é parte do trabalho dele. Então ele tem impactado pessoas através do conhecimento. E isso fica muito claro para mim quando eu faço sessões de coaching com pessoas lá no Instituto. O que acontece? A pessoa, a gente trata a causa, não o efeito. O problema não é o cardápio. 95% das pessoas que pegam um cardápio de um nutricionista não tem resultado. E se tem, em 12 meses volta o peso normal ou até mais do que tinha. Por quê? É efeito, não trata a causa. Então o estado emocional da pessoa é um espelho, é um reflexo do corpo físico. O seu corpo reflete o seu estado emocional. E você explicou, Domício, legal. Agora eu quero soluções. O que uma pessoa pode fazer? Você está incomodado? Tem alguma coisa dentro de você que te faz acordar de madrugada? Que te faz pensar, que te faz ser infeliz, que te faz questionar o porquê que você está trabalhando, por que você não é feliz trabalhando, não é feliz no relacionamento? O que você pode falar assim para quem está assistindo aqui? Fala uma dica, galera, olha, isso são os passos para você ter conexão com o seu Deus, não é religiosidade. A gente não está falando de igrejas ou segmentando, mas estamos falando de espiritualidade. O que você pode deixar como super dica para a galera? É verdade. O que acontece? Eu gosto muito de uma ilustração, mais uma vez vamos para o campo da eletrônica. Nesse momento em Campo Grande, nós temos mais de 10 rádios falando. Então vamos usar um exemplo aqui da Blink. A Blink está tocando. A radiofrequência da Blink está aqui na sala. Só que por que a gente não ouve? Porque nós não estamos sintonizados. A partir do momento que você sintonizar, você vai escolher o que você vai sintonizar. Mas vamos citar o exemplo, que Deus é a voz da Blink que está falando contigo aqui. Muitas pessoas não querem investir tempo em se sintonizar com Deus. Querem até terceirizar a sua espiritualidade. Não, fulano de tal fala, aí eu ouço, ai que lindo ele falando. Mas isso não é desenvolver a sua espiritualidade, entende? É igual eu falar para minha esposa ir lá fazer o programa junto contigo e eu mesmo não ir. Eu não posso terceirizar. A espiritualidade sou eu. Então, quando eu me sintonizo com essa voz de Deus, como é que eu faço para me sintonizar? Uma das coisas principais é ler a Bíblia, porque ali é a palavra de Deus.
Então, se você gosta de história, você lê o livro de Êxodo. Se você gosta de filosofia, leia Eclesiastes. Se você gosta de poesia, leia o livro de Salmos. Se você gosta de sabedoria, pensamentos de grandes sábios, você pode ler Provérbios. Se você gosta de saga, de aventura, leia o livro de Atos ou leia o livro de Êxodo também. Se você gosta de biografia, você pode ler a história de Jesus escrito por 4 evangelistas, cada um contando de uma maneira diferente. Então a Bíblia tem todo um conteúdo que não é aquela coisa dogmática, e a Bíblia, eu abraço e vou para a igreja. Não, é um livro relacional, porque Deus é relacional. E a espiritualidade, ela tem que ser relacional. Então, algumas pessoas negligenciam isso. Elas têm um rádio. Qual é o rádio? Meu coração. Elas têm como se conectar com Deus, mas elas não priorizam a sua conexão com Deus. E daí vem várias outras coisas, portas abertas para insegurança, estresse, ansiedade, a falta do autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim aqui? Quais são os dons que o Criador embutiu dentro de mim para que eu pudesse viver o meu propósito de vida? Né? Lembrando aquela frase do poeta norte-americano Mark Twain, que ele diz que o dia mais importante na vida de uma pessoa não é o dia que ela nasce, mas o dia que ela descobre para que ela nasceu. Então eu gosto muito dessa frase do Mark Twain, e quando a gente começa a alimentar a nossa espiritualidade, seja através do relacionamento com Deus, independente de uma igreja, ou até mesmo numa igreja, porque a religião é uma parte importante da espiritualidade, que é a nossa devoção. Então a espiritualidade, ela tem 2 sessões, a sessão privada e a sessão pública. A sessão privada é a oração, a conversa que você tem com Deus, colocando para Deus teus sentimentos, agradecimentos para Ele, elogiando Deus, que nós chamamos de adoração, e tem também a leitura da Bíblia. E tem a dimensão privada, é quando você serve o outro, quando você dá um testemunho de que você conhece um Deus verdadeiro e quando você passa a servir o outro. Então tem a dimensão pública e privada. Quando você alimenta essa dimensão, muita coisa na sua vida passa a ser ajustada, até mesmo que pelo próprio fato de você ter relacionamento congregando com outras pessoas, o que dinamiza muito os seus relacionamentos, você também passa a servir o outro. Você passa a valorizar muito a boa vida que todos nós temos, e nós só acordamos para isso quando nós vemos o necessitado, aquele que passa fome, o enfermo, o leproso. Nós olhamos para ele e dizemos: rapaz, que vidão que eu tenho. Então tudo isso retroalimenta a nossa espiritualidade. Olha só, ondas, Thomas Edison, né? São megahertz, na verdade, é exatamente igual à rádio. Thomas Edison chegou numa conclusão que acelerando os megahertz chega-se ao que é o pensamento hoje. Nós temos alguns livros, se você pegar a Rhonda Byrne, tem o Poder do Pensamento, Atração. É o poder, a lei da atração, né? Com o livro A Lei da Atração, o que acontece? Quando você pensa, você tem como se fosse 2 canais, uma AM e uma FM. Tem uma zona mais baixa, onde você atrai para você coisas ruins, cresce em você o que você se preocupa. Por exemplo, eu quero resolver minha vida financeira, mas eu foco no meu problema, na minha conta, nas minhas contas. A conta vai aumentar, ela vai te prejudicar fisicamente e de forma a interferir diretamente na sua saúde. Você pode ter um câncer por causa disso. Ou você pode encontrar a sua espiritualidade, sair das ondas da AM e partir para as ondas da FM, que são atrair coisas boas através da espiritualidade. Além dos 18 livros, um deles está aqui, vitoriosamente, esse livro eu li, tá? Não trouxe o meu aqui, que eu quero um autógrafo do Domício. Eu quero que você fale um pouco, Domício, do seu programa. Hoje você não é pastor, hoje você é coach. Isso. Com vocação para pastor. Isso. E quero que você fale um pouquinho do seu programa, do trabalho de coaching, e faça um convite para o pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais do que o Domício faz. Bom, o programa que nós oferecemos é o Eleve. Oferecemos 2 modalidades de coaching, né? O coaching linear, de 10 a 12 semanas, onde nós trabalhamos as pessoas usando ferramentas de autoconhecimento. E é impressionante, né, Eder? Você que é coach também, trabalha com PNL, como é que as pessoas, quando vem a vida delas no papel, elas se assustam, né? É impressionante, porque você vai levando a vida, às vezes o cara diz: cara, minha vida está um lixo, então vamos fazer aqui a roda da vida, ou a mandala que você oferece. Então, nós vamos fazer aqui a mandala, e você vai ver
que das 12, 15 áreas da sua vida, você está deficitário em 3, 4 áreas, dá para trabalhar, dá para melhorar, não é isso mesmo? Então depois a gente vai, baseado depois na sua maneira de expressar, de receber e manifestar amor, a partir do teu sistema representacional, a partir da sua maneira como você organiza a sua vida e organiza teu pensamento, tudo isso a gente vai mapeando e oferecendo ferramentas para você, tanto no coach linear como no Eleve, que é um dia, né, imersivo, com depois 2 acompanhamentos adicionais de mentoria, e é impressionante como é que as pessoas têm a sua vida transformada, o seu desempenho profissional, a sua performance relacional, que a gente trabalha muito sobre relacionamento, porque a vida é relacionamento, ninguém vive sozinho. Você sai de casa, que é o seu relacionamento, você pega seu carro para se relacionar com outros motoristas, dentro de regras pré-estabelecidas, você no estacionamento, você vai se relacionar com outras pessoas ali, com a maneira estabelecida, você chega no teu trabalho, você vai se relacionar. Então a vida o tempo todo é relacionamento, e a gente ajuda muito a pessoa a se ajustar para que os relacionamentos dela sejam realmente frutíferos, principalmente o relacionamento com ela mesma, que muitas pessoas não se relacionam bem consigo mesmo, com a sua história e com aquilo que elas são. Então, olha só, isso foi claro para mim. Todo mundo já sabe, eu fui praticamente obeso, 105 quilos. Quando eu fiz o coach, eu entendi o meu propósito de vida. Então, você quer evoluir? Faça coaching. Éder, você atende processo de coaching hoje? Não. O que eu, Éder, faço? Eu entrego e oriento para quem realmente vai te dar resultado. Aqui é o Domício, e ele vai te dar resultado. Então, quer conhecer um pouquinho? Segue lá, Domício Júnior, nas redes sociais. Encontre esse cara vai transformar a sua vida. Eu quero te agradecer, Domício. Aqui no nosso canal, segue, curta, compartilhe. Gostou? Marque aqui um amigo, uma amiga que vai precisar ouvir isso. A pessoa que às vezes se encontra depressiva, triste, com ansiedade. Ajuda essa pessoa. Às vezes ela precisa ouvir alguma coisa que pode, uma palavra, uma frase de tudo que o Domício falou, pode ajudar uma pessoa, pode transformar uma vida, pode tirar uma pessoa do estado de obesidade. Eu tenho alunos com menos 30 quilos lá no Instituto. E nós tratamos a causa, nós tratamos o efeito. A mudança da alimentação, do estilo de vida, foi a consequência de ter mudado a ansiedade, a tristeza e a depressão. Então, gostou? Marque aqui o amigo, compartilhe esse vídeo. Tem uma dúvida? Escreve aqui embaixo, Éder, tem uma dúvida sobre isso. Pode descrever aqui sua dúvida. A minha equipe faço questão da minha equipe pegar essa dúvida, a gente discute com o Domício e ou grava outro vídeo ou responde essa pessoa ou passa diretamente para o Domício. Domício, obrigado, um grande abraço. Quer deixar mais uma coisa para a galera aí? Não, só dizer que eu estou à sua disposição. Quantos vídeos você quiser, somos juntos, estamos juntos, somos parceiros e vamos crescer aí na transformação da nossa nação. Em breve, um vídeo falando sobre relacionamentos e casais. O Domício é expert nisso. Aguarde!